Olá, queridos alunos, queridas alunas, eu sou o professor Antônio Sávio. Nesta aula de hoje, de Teoria Geral e História do Direito, nós trataremos sobre a eficácia, retroatividade das normas jurídicas. Já até coloquei aqui no nosso caderno o tema, retroatividade das normas jurídicas. Então, quando nós falamos em eficácia, vamos anotar assim, quando nós falamos em eficácia ou incidência para o passado, nós estamos falando de retroatividade, ou seja, atividade retroativa, aquela que vai de ré, aquela que vai para trás. E o que significa essa retroatividade? A retroatividade de uma norma jurídica nada mais é do que a possibilidade de uma norma, nada mais é do que a possibilidade de uma norma jurídica atingir uma determinada situação pretérita, ou seja, alguma situação passada. Nada mais é do que a norma ter efeitos, vou colocar aqui no singular, nada mais é do que a norma ter efeitos sobre o passado. Nada mais é do que a norma ter efeitos sobre o passado, ok? Em regra, meus amigos, as normas jurídicas, elas não podem atingir, vou colocar aqui para vocês, em regra, as normas jurídicas não podem atingir de forma retroativa o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Estas três coisas, vou grifar aqui para vocês, o direito adquirido, vou colocar em amarelinho, o ato jurídico perfeito, vou colocar aqui em verdinho para vocês, e a coisa julgada, vou colocá-la em azul. Então, as normas jurídicas, elas não podem retroagir e atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui no Brasil, essa garantia de que esses três institutos, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, a garantia dessa determinada situação, dessa proteção, ela é constitucional. Vou colocar aqui para vocês, existe a chamada proteção constitucional desses três elementos. Nós encontramos lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, inciso 36. Vou colocar aqui artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. E também existe a proteção infraconstitucional, ou seja, de uma lei que está abaixo da Constituição. É a LINDB. Lá no artigo 6º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós encontramos proteção também em relação a cada um desses institutos. E a própria LINDB, vou colocar aqui para vocês, a LINDB, vou subir um pouco aqui o nosso caderninho, a LINDB, no artigo 6º, em seus parágrafos, define cada um destes institutos. Antônio, qual ou quais desses institutos? O direito adquirido, vou colocar aqui para vocês, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então a LINDB, ela define cada um desses institutos, ok? Aí você pergunta para mim, Antônio, mas então é meio óbvio, que nós precisemos estudar cada um desses institutos, não é? É ou não é? É sim, nós precisamos estudar cada um desses institutos. Vamos começar pelo mais simples e mais gostoso de ser estudado, que é o chamado direito adquirido. Direito adquirido, como o próprio nome dele sugere para nós, meus amigos, é o direito, só dar um espaço aqui, pronto,
é o direito que já se incorporou definitivamente ao patrimônio ou a personalidade. É o direito que já se incorporou definitivamente ao patrimônio ou a personalidade do sujeito de direito. Em outros termos, em outras palavras, esse direito adquirido, ele se torna adquirido por consequência concreta e direta da norma jurídica. Ou também, você deve perguntar para mim, eu já estou respondendo até de forma antecipada, ou também pela ocorrência de fato idôneo. Antônio, o que é um fato idôneo? Um fato jurídico que gera, por exemplo, incorporação daquele direito na personalidade ou no patrimônio do sujeito. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você anotar aqui no seu caderno. Vou te dar um exemplo. Imagine uma lei que garante a aposentadoria. Uma lei que garante a aposentadoria. Vou subir aqui um pouco. E vou colocar já em negrito aqui para você poder identificar. Imagine, por exemplo, uma lei que garante a aposentadoria. E essa aposentadoria é por tempo de serviço. Tá? Imagine você que o trabalhador, vou colocar assim, o trabalhador, após 35 anos de trabalho, pode se aposentar. Imagine então que uma lei garanta a aposentadoria por tempo de serviço, a pessoa trabalha por 35 anos, depois desses 35 anos ela se aposenta. Vamos imaginar que, por exemplo, o Rebelo trabalhou por 36 anos, ok? Rebelo trabalhou por 36 anos e ainda não se aposentou, ok? Se o Rebelo imediatamente requerer aposentadoria, será que ele se aposenta? Vamos lá, deixa eu fazer a pergunta aqui. Se requerer a aposentadoria, ele pode se aposentar? Sim ou não? Sim, porque ele está dentro do critério da lei. Ainda que ele não tenha pedido aposentadoria, a partir do momento que ele a requerer, ele aposenta. Antônio, mas então o direito adquirido significa que a lei me prevê essa situação e uma vez que eu a tenha, eu tenho o direito de exercê-la, é isso? Se ele tem direito de se aposentar, ele trabalhou 37, 40 anos, ele pode exercer o direito de se aposentar a qualquer momento a partir de completados os 35 anos. Tudo bem? Então, requerendo ou não, ele já tem direito à aposentadoria. Ok? Ele tem esse direito adquirido de se aposentar. Agora, vamos imaginar que o Rebelo, após ele ter adquirido o direito de se aposentar, imagine que depois desses 35 anos trabalhados, ele ainda não se aposentou, não pediu aposentadoria, mas surgiu uma nova lei, dizendo que a aposentadoria agora só vai ser possível depois dos 40 anos de serviço. Imagine vocês, vamos mudar o exemplo um pouquinho aqui, que ele tenha 37 anos de serviço. Pela lei anterior, ele já poderia se aposentar. Pela lei nova, só a partir dos 40 anos de serviço efetivo. Nesse caso, ele não seria atingido pela lei nova. Ele pode simplesmente se aposentar. Tudo bem? Por quê? Porque ele tem o direito adquirido de acordo com a lei anterior. Ok? Ele já tinha esse direito adquirido antes do advento da nova lei. Perfeito? Então esse é o chamado direito adquirido. Ok? Continuando a nossa listinha, nós temos que falar aqui agora do chamado ato jurídico perfeito. Vou subir aqui um pouquinho nossas anotações. Vamos anotar. Ato jurídico perfeito. Antônio, o que é ato jurídico perfeito? É um ato praticado em certo momento histórico. Vamos anotar o conceito, eu já te explico. É um ato praticado em certo momento histórico, em consonância com as normas jurídicas, em consonância com as normas jurídicas vigentes naquela ocasião. Ou seja,
naquele momento. Em outras palavras, né, em resumo para você, é o ato já consumado. É o ato já consumado. Consumado como, Antônio? Consumado pelo exercício de um direito estabelecido segundo a lei vigente, no tempo em que foi executado, no tempo em que foi exercido. Antônio, então, você está me dizendo o seguinte, que o ato jurídico perfeito nada mais é do que um negócio jurídico, entre aspas. É um ato que se pratica de acordo com a lei, seguindo a lei daquele período, seguindo-se a lei daquele momento? É sim, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo histórico para vocês, tá? Por exemplo, antes de 1977, deixa eu tirar aqui esse negrito e esse itálico aqui, porque não é assunto, tópico novo, é só exemplo, tá? Exemplo, então, antes de 1977, o regime, vou anotar aqui para vocês, o regime legal de bens no casamento, no Brasil, era o da comunhão universal. Ou seja, quem se casou até aquele período, sem escolher outro regime ou sem fazer ressalva, o fez, né, contraiu o matrimônio, casou através da comunhão universal de bens. Então, se você se casasse sem escolher regime, sem falar nada, o regime automaticamente, por padrão escolhido, seria o regime da comunhão universal de bens. Após 1977, deixa eu marcar aqui para vocês, após 1977, mudou a lei. Tá? Após 1977, mudou a lei. Com a mudança da lei, vou colocar 2 pontos aqui para vocês. Com a mudança da lei, o regime legal, aquele regime por padrão automaticamente escolhido, se ninguém falasse nada, né, seria o regime da comunhão parcial. Ou seja, os bens comunicariam a partir do casamento. Ok? Seria o regime da comunhão parcial. Quem se casou antes dessa lei de 77 praticou ato jurídico perfeito. Então significa que, olha que bacana, a lei nova não atinge aquela situação jurídica anterior. Antônio, eu casei, por exemplo, em 75 e não falei nada sobre o regime. O meu regime, então, no dia do meu casamento, no ano do meu casamento, era o da comunhão universal? Era. E quando a lei mudou em 77? O meu regime mudou e se transformou em comunhão parcial? Não. Como o seu casamento foi perfeitamente realizado, olha o termo que eu estou usando, perfeitamente realizado em 75, e a lei da época dizia que era da comunhão universal, o seu regime continua sendo da comunhão universal. Ai, Antônio, eu me casei em 75 e até hoje estou casado. O meu regime até hoje continua sendo da comunhão universal? Continua assim. Tá? Então, o ato jurídico que é feito de acordo com a lei daquele período, se ele foi perfeitamente realizado, ele vale dali para frente. A nova lei, ela não volta no tempo, ela não retroage no tempo e se aplica a um ato jurídico que foi perfeitamente criado ou estabelecido no passado. Tudo bem? E nós temos a chamada coisa julgada. Vamos lá. Vamos anotar aqui no nosso caderninho, vou subir um pouquinho as anotações. O terceiro ente, né, que a gente estuda, é a chamada coisa julgada. Antônio, o que é coisa julgada? Já vamos anotar aqui no nosso caderninho. Coisa julgada é a mesma coisa que um caso julgado, tá? Caso julgado. Vou colocar aqui entre aspas para vocês, porque merece explicação, merece ressalva, tá? Coisa julgada nada mais é do que uma qualidade que se atribui, vou colocar assim, nada mais é do que uma qualidade que se atribui aos efeitos da decisão judicial definitiva. É uma qualidade que se atribui aos efeitos da decisão judicial definitiva, tá? Consideramos, ou melhor, vamos colocar no impessoal, né? Considera-se
que esta decisão não seja mais objeto de recurso. Ou seja, não é mais não dá para discutir mais, tá? Não é mais discutível. Vou colocar aqui para você, não é mais discutível. Tá bom? Não dá para discutir mais sobre essa decisão. Vou colocar aqui para você, ó, a decisão se torna imutável. Se perguntarem para vocês assim, o que é a coisa julgada? É aquela decisão que foi proferida por um juiz, por exemplo, ou por alguma autoridade administrativa e que não cabe mais recurso, não dá para mudar mais aquela decisão. Não tem, por exemplo, no Poder Judiciário, vocês vão estudar que de uma sentença judicial cabe o recurso de apelação. Essa é matéria de processo civil. Vocês vão estudar muito provavelmente em processo civil 3 ou 4. Tá? É bem mais para frente da faculdade. E quando vocês estudarem, vocês vão ver que quando não couber mais recurso, se não tiver mais como rediscutir a decisão do juiz, não dá para mudar mais, se operou aquilo que nós chamamos coisa julgada, ou a imutabilidade daquela decisão. Aí, Antônio, me dê exemplo. Então, assim, vou dar um exemplo aqui para você poder tê-lo no seu caderno. Vamos lá. O exemplo é o seguinte, ó. Imagine que o Antônio ele ingresse com uma ação judicial contra o Benedito. Tá? O Antônio, no caso, eu ingresso com uma ação judicial contra o Benedito. E eu estou pedindo uma indenização. Vou colocar aqui, ó, Antônio propõe, vou colocar aqui para vocês, Antônio propõe ação contra Benedito. Nessa ação se pede uma indenização, tá? Nessa ação se pede uma indenização. Indenização por quê, Antônio? Indenização pelos danos que o Benedito causou no meu veículo no acidente de trânsito. Tá? O Benedito, vou colocar aqui para vocês, ó. O Benedito, ele contesta, ele se defende, tá? O Benedito contesta a ação. Você vai ver, você vai estudar em processo civil que a defesa que o réu apresenta se chama contestação. Ele contesta dizendo que não teve culpa pelo acidente, tá? Ele contesta dizendo que não teve culpa pelo acidente. Quando são produzidas as provas, vou colocar aqui para vocês, ó, produzem-se provas. Quando são produzidas provas, nas provas fica claro que o Benedito ele foi o responsável pela colisão. Antônio, que provas que foram produzidas? Por exemplo, prova pericial, ou por exemplo, tinha uma câmera de vídeo também que foi juntada à filmagem ao processo. Então, durante a produção de provas, se verificou no processo, tá, que o Benedito ele foi responsável pela colisão. E o Benedito não consegue demonstrar o contrário. Fica claríssimo que ele realmente causou aquele prejuízo. Então, o juiz julga a ação condenando, vou colocar aqui para você, ó, condenando Benedito a pagar a indenização a Antônio. Ok? Então, o juiz julga a ação condenando Benedito a pagar aquela indenização para Antônio. Tudo bem? Ok? Até aqui alguma dúvida? Então veja. Teve um acidente de trânsito, o Benedito bateu no meu carro, no carro de Antônio. Antônio propõe uma ação contra Benedito, produz prova. O juiz verifica essas provas e condena o Benedito a pagar essa indenização. Tudo bem? Beleza? Imaginem vocês que Benedito concorde em pagar. Vou colocar aqui para vocês, ó. Benedito concorda em pagar. Quando Benedito concorda em pagar, significa que a sentença do juiz já produz efeitos. E já produzindo efeitos, significa que o Benedito não quer mais rediscutir ou contestar aquela sentença do juiz. Benedito aceitou. Tá? Então, o Benedito, se ele não entrar com recurso contra a decisão do juiz, ele aceitou e já pagou. Tá? Então vejam, se o Benedito aceita, ele paga e se resolve o problema. Se o Benedito não aceita e apela, apresenta um recurso de apelação, por exemplo, que eu já comentei dele na aula de hoje para vocês, tá? Se ele apresenta uma apelação, agora é o tribunal quem vai analisar essa questão.
sobe para o tribunal. Pode subir para o Tribunal de Justiça, para o STJ, para o STF, e quando não couber mais nenhum recurso, nenhum tribunal mais puder mudar a decisão, se opera a coisa julgada. Tudo bem? Então, não cabendo nenhum recurso ou esgotados todos os recursos, o que acontece, meus amigos? A decisão judicial fará aquilo que nós chamamos de coisa julgada. Ou seja, a decisão judicial se torna imutável. Então nós falamos que se operou ou ocorreu ou se fez a chamada coisa julgada, que é a imutabilidade da decisão. Ok? Então nós estudamos aqui a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Vou colocar esse exemplozinho aqui embaixo como subitem para ficar melhor no caderninho para vocês. E essa aula é importante, porque ela trata de assuntos que são realmente utilizados não só em matérias iniciais, como também em todas as matérias da faculdade. Ok? Meus amigos, estudem, façam as leituras da doutrina, peguem os materiais que forem recomendados e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!